noite. Vamos abençoar a vida do nosso querido pastor e vamos ver o que o Senhor tem para nós de bom. Amém? Vamos abrir nosso coração. Deus Pai, aqui está teu amado Pai, teu vaso precioso que o Senhor escolheu, Senhor. Pai, ele está cheio de manancial, de vida, de paz, de alegria, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que use este vaso, Pai, falar conosco, Pai. Ensina-nos através dele, Senhor. Fala conosco, Pai. Seja de exortação ou de amor, Pai. Nós vamos receber de todo carinho, porque nós estamos entregando nosso coração nas tuas mãos. E nós pedimos que o Senhor, Pai, proteja o teu filho amado, Pai. Proteja a mente e o coração do teu filho amado, Senhor. E coloca uma redoma invisível aqui, Pai, para que nenhuma seta inflamada atinja seu coração e sua mente, Pai. Que caia por terra toda essa seta inflamada, apagada agora. Em nome de Jesus, Pai. E nós declaramos a tua presença, ó Espírito Santo. Tem toda a liberdade de usar teu filho amado agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Que o Toto nos avise, tá bom? Quero saudar a igreja com a paz, Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Estamos em poucos nessa noite, com todos os irmãos. Mas nós temos que continuar orando pelos irmãos que faltaram nessa noite, intercedendo pela vida deles, para que Deus continue abençoando a vida deles. Amém, irmãos? Amém. Queridos, vamos colocar de pé um pouquinho, para que possamos fazer algo nessa noite. Amém? Todos nós entendemos e sabemos que Cristo foi aquele que criou todas as coisas, não é verdade? Cremos que Deus foi o Criador de todas as coisas. Amém. Mas existe algo nessa palavra que nós temos que aprender a partir de hoje, que vai mostrar algo diferente para nós, amém? Amém. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus amado, nesta hora, Pai, eu te peço que todas as coisas, ó Deus, que trabalham contrário a essa mensagem, nessa noite, seja quebrada em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda mente, ó Deus, agora, ó Pai, que está bloqueado, Pai amado, nós queremos pedir que a tua intervenção sobre a vida de cada um dos seus filhos, ó Pai. Que toda palavra ministrada nesta noite penetre, Senhor amado, os seus ouvidos, mas seja gravada nos seus espíritos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o nosso coração, Senhor amado, possa guardar esta palavra como tesouro, Pai, para que possa ser usado no tempo oportuno, em nome de Jesus. Amém. A igreja possa sentar. Irmãos, nós entendemos que a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, ela fala sobre algo importante. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é viva, que ela é penetrante, mais penetrante que a espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e é apta a discernir as intenções do coração, não é verdade? Então, o que é importante nós entendermos que a palavra em si, a Bíblia escrita, ela não traz vida. O que traz vida é o que está agindo com a palavra, que é o Espírito Santo. Mas nós temos que entender uma coisa: a palavra falada, a palavra ministrada, a palavra lançada por Deus, ela é chamada Cristo. A palavra que é lançada para criar qualquer coisa, antes de toda a fundação do mundo, de toda a estrutura que nós vemos e conhecemos hoje, ela foi criada por Cristo. Amém? Cristo, Jesus, ele é a palavra viva, que quando é ordenada pelo Pai, ele estrutura todas as coisas. Amém? Vamos entender um pouquinho mais para frente o que significa hoje esta palavra. Cristo, a palavra de Deus hoje, a mensagem, o tema, Cristo, a palavra eterna. A palavra eterna. Amém? Abra comigo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Amém. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Agora eu convido vocês a abrirem a tua Bíblia em João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. João
capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 em diante. João 1. Amém. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Uma coisa importante, quando eu estava recebendo essa revelação de Deus, e Deus me chamou a atenção para algo importante. Você veja que quando Deus cria o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, veja só, no princípio Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 diz que era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí disse Deus, no versículo 3, haja luz e houve luz. Quando Deus, o Criador, ele fala haja luz, o que ele ministrou? O que ele saiu da sua boca? Palavra, não é verdade? Quando ele fala, e a palavra que sai dos lábios de Jesus, de Deus, do Pai, do Criador, ele lança sobre Jesus, porque Jesus é a palavra que nós lemos agora. Você veja que em João 1, ele fala que no princípio era aquele que é a palavra, que era Cristo. Então, Cristo já estava na fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Cristo já existia. O Espírito Santo já existia. Deus já existia. Quando Deus ordena, Cristo entra em ação para formar aquilo que Deus ordenou, na ação do Espírito Santo. Você veja aqui, quando Deus criou o mundo, e era sem forma aí, para colocar ordem nessa criação, ele usou quem? Cristo. Se Cristo é aquele que é o agente de Deus para criar ordem onde não havia, então significa que quando Cristo ele entra em nossa vida, ele entra para ordenar e arrumar e estruturar a nossa vida espiritual. Onde Cristo habita, as coisas vão começar a ser ordenadas. Amém? Porque a palavra de Deus, ele fala que quando a palavra entra no nosso coração, ela entra para estruturar a nossa vida, para que possamos receber o Espírito Santo. Primeiro vem sobre a minha vida e sobre a vida de você a ação da palavra. A palavra que um pregador, alguém que evangelizou, alguém que levou você numa igreja por primeira vez, esta palavra entrou no teu coração, na tua mente, e ela veio para estruturar a tua vida, a tua estrutura humana, para receber algo de Deus. Porque sem essa primeira ação da palavra de Deus, você não tem como receber o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus ela é viva. Então ela entra em nós, que é o chamado Jesus, nós aceitamos essa palavra, sobre esta palavra vem algo muito importante que é sobre a nossa vida. Sem receber a palavra de Deus não há livramento. Sem receber a palavra de Deus não há purificação de pecado, não há como você se livrar daquilo que é a culpa que existe sobre nós pelo pecado de Adão e Eva. Então quando Deus emite uma palavra que é levada pelo Espírito Santo na tua vida, quando você ouviu por primeira vez o Evangelho, entra em ação Jesus e o Espírito Santo. Por que tem que ser assim? Porque o Espírito Santo foi que te levou você a se convencer da tua situação de pecado. Ele te convence do teu pecado e te traz o conhecimento do juízo eterno. É o Espírito Santo. Ele te convence, não Jesus, mas pela ação da palavra, que é Jesus, que chega aos teus ouvidos, entra em ação a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, nesse momento, ele não pode fazer parte da tua vida, porque você não foi purificado ainda, que precisa uma decisão de você. Quando você decide aceitar Jesus, o sangue de Cristo vem sobre a tua vida, te purifica e te prepara a estrutura humana que você tinha, para que você pudesse receber o Espírito Santo. Então, quando Deus ele está no trono e ele ordena que algo aconteça,
mesmo que não haja nada, acontece tudo. Tudo é estruturado a partir do nada. Você veja que no mundo, antes da criação, não existia nada. Mas quando Deus cria o mundo, Ele criou sem forma e vazio. Amém? Amém. E quando Ele profere uma palavra de ordem, Cristo entra na criação. Então nós entendemos uma coisa importante, que muitas vezes nós pensamos que quem criou todas as coisas foi Deus, o Pai. Na realidade, quem criou todas as coisas foi Cristo. Cristo foi o que criou todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Porque a própria palavra, mais à frente você vai entender, que por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Amém. Não foi porque Deus criou. Deus criou, deu a ordem para que se houvessem as coisas, mas quem foi o agente criador de todas as coisas foi Cristo. Amém? Amém. Então, Ele é o Criador de todas as coisas. Se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Criador. Ele criou a nossa forma, o nosso ser. Ele formou todas as coisas em nós. Amém? Por isso que quando nós chegamos num culto, por exemplo, um culto como hoje, nós chegamos no culto e nós entramos na adoração e nós sentimos a presença do Espírito. O que significa isso? Significa que o meu espírito, ele entrou em contato com o Espírito Santo e ele então tem uma conexão. Você começa a sentir a presença do Espírito Santo a partir do momento em que você entra em contato com esse Espírito. Então você imagine uma coisa: se você, no momento de adoração, você entra em contato com o Espírito Santo e o Espírito Santo vem sobre a tua vida e você sente, percebe a presença dele. Mas o que é interessante é que você e eu, muitas vezes não percebemos que ele continua conosco mesmo fora daqui. Continua conosco nos abençoando, nos livrando, nos guardando, nos protegendo e nos indicando qual é o caminho que devemos percorrer. Então o Espírito Santo está constantemente junto conosco. Por isso que nós somos templo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele precisa estar no lugar onde foi purificado por Jesus. Amém? Você pode ver que algum lugar que não está ocupado por alguém espiritual, tem outro espírito que toma posse. Então todo aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da palavra da purificação, que é Cristo, ele é habitado pelo Espírito Santo. Uma casa habitada pelo Espírito Santo, ela não pode ser habitada por outro espírito. Amém? Quando nós estamos debaixo da unção do Espírito Santo, nós estamos proferindo o mesmo poder e autoridade que de lançar uma palavra. Amém? Por quê? Porque nós somos a habitação do Espírito Santo e nós temos que, quando orarmos em nome de Jesus Cristo, a Deus, as coisas vão acontecer. Porque aquele que habita em mim, Espírito Santo, falamos palavra. Amém? Só que nós temos que entender uma coisa: muitas das nossas palavras que nós falamos, seja boas ou más, ela traz uma consequência. Por quê? Porque a palavra que sai de nós já não é morta, porque você já não está morto. A vida em você. E tudo aquilo que tem vida gera vida. Não é verdade? Que todo aquele que é morto espiritualmente vai gerar morte espiritual para outras pessoas. Você pode ver que uma pessoa que não tem Cristo, a palavra dele sempre é negativa. Nunca consegue tirar do seu interior alguma coisa que gere alguma coisa boa. Por mais que a intenção seja boa, mas não gera vida. Porque para gerar vida, através da palavra falada, que nós ministramos, que nós falamos, que nós evangelizamos, que nós damos conselhos muitas vezes para as pessoas que não são crentes, pode gerar vida por quê? Pode não, deve gerar vida por quê? Porque ela está sendo gerada a partir da ação do Espírito Santo em nós. Porque nós somos templo do Espírito Santo, e sendo nós templo do Espírito Santo, nós temos palavra viva dentro de nós. Amém? Então quando nós ministramos a palavra de Deus e falamos dessa palavra, essa palavra vai trazer para nós aquilo que foi proposto para ela trazer. Amém? Assim como Deus, o Pai, no momento em que criou todas as coisas, Ele gera todas as coisas pelo poder da sua palavra, e nós vemos a ação de Deus
naquele momento, criando todas as coisas por Cristo e em Cristo, então significa que o Cristo que habita em nós e o Espírito Santo que habita em nós também estava naquele dia gerando essas coisas. Então é impossível nós pensarmos, entendermos esse contexto da palavra de Deus e não olharmos para nós como um agente da criação de Deus. A partir de hoje, você tem que se ver assim, cada palavra que você lança de bênção na vida de uma pessoa vai gerar vida. Por mais que você não esteja vendo, um momento ou outro, uma hora ou outra, isso vai dar um resultado. Por quê? Porque você não está somente falando por falar. Você está falando, e isso que eu sempre falei um tempo atrás, faça isso com intenção, intencionalmente. Pregue a palavra, ministre a palavra, dê uma brecha de falar de Cristo, fale de Cristo, porque a tua palavra não é simplesmente tua. A tua palavra, ela vem recheada com poder e autoridade de Deus. Amém. Porque você está habitado por um espírito, não de covardia, mas de poder. Amém? Poder de fazer as coisas acontecerem, poder de libertar, poder de transformar, poder de mostrar o caminho, poder de clarear o caminho e a vida e a mente das pessoas que não têm Cristo. Nós temos o poder nas nossas mãos, nós temos a chave da vitória para a vida que não conhece Cristo. Amém? Então, tudo no começo começa com uma palavra. O Pai, ele emite uma palavra chamada Cristo. Ele sai da boca do Pai com a mesma essência, a mesma natureza de Deus. E ele começa a gerar todas as coisas. Amém. Você veja só, a primeira coisa que aconteceu no versículo 3, que haja luz, e houve luz. Então a palavra de Deus diz que Cristo é o quê? A luz. E essa luz do mundo habita em quem? Então significa que você é o quê? A luz do mundo. Se você é a luz do mundo, por que você não está clareando? Por que você não ilumina ao redor da tua vida? Porque você não entendeu ainda o que é a presença da luz sobre a tua vida. Uma lâmpada sem energia nunca vai acender, nunca vai ficar acesa, nunca vai clarear, porque não tem energia sobre a sua vida. Nós temos tanto a função de luz, como temos o agente que ilumina a nossa vida. Amém? Então, por esta palavra, você pode entender que você ilumina o lugar onde você está. Amém? Por mais que você esteja andando em lugar de trevas, Deus está contigo. A palavra de Deus diz em Salmos 23, que por mais que você ande pelo vale de sombra de morte, eu estarei contigo. Você veja que a palavra de Deus, ela mostra em vários lugares dentro da Bíblia, mostrando que você é a luz que ilumina. Através da tua vida, você é uma luz que ilumina. Você é os lábios de poder e de autoridade. Deus tem poder e autoridade sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Porque Ele precisa de pessoas, de instrumentos que comecem a trabalhar para Ele com poder e autoridade. Mas se você não entende que você tem poder e você tem autoridade em tuas palavras, e que as tuas palavras elas não saem dos teus lábios por meramente sair dos teus lábios, mas elas saem com poder e autoridade, movida pelo Espírito Santo, levada e carregada com unção do Espírito Santo. Quando você entende esse poder, você fala, como disse João, entrando na entrada do templo, na entrada formosa do templo: eu não tenho ouro, não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Quando ele fala essa palavra que vai sobre aquele paralítico, não é uma palavra comum, é uma palavra carregada com poder e autoridade que trouxe gerar vida e curar aquele homem. E ele foi curado. Por quê? Porque Pedro, João, Tiago, eles sabiam o que estava sobre a sua vida. O que estava sobre a sua vida era o poder do Espírito Santo, e eles estavam agora lavados, remidos pelo Cordeiro, e eles estavam assim: nós estamos em plena ação do Espírito Santo agora, nós podemos fazer tudo aquilo que está no nosso coração, ordenar tudo aquilo que está em nosso coração, pelo nome de Jesus. Porque ele mesmo, Jesus falou assim: tudo aquilo que pedir em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Quando nós entendemos que nós temos o poder da palavra habitando em nós,
e que nós somos agentes de Deus para fazer a transformação das pessoas que estão ao nosso redor, para fazer as mesmas coisas que Cristo, porque Ele mesmo falou, as mesmas coisas que eu fiz, vocês farão, e farão as maior ainda. Então significa que há um agente que vai crescendo cada dia mais e mais na nossa vida, mas para isso ele precisa que você e eu entendamos que a palavra que habita em nós é algo que vai estruturar a nossa vida para que cada dia mais e mais nós possamos crescer nesse poder. Deus não dará poder para uma pessoa que não entende o que é poder. Deus não dará vai agir sobre a sua vida, sobre alguém que não entende que há um agente que é o Criador de todas as coisas. Se você não entende como é que fala, de onde vem esse poder, qual é a fonte, obrigado pastor, qual é a fonte desse poder, Deus nunca vai manifestar o poder sobre a tua vida, porque você pode ter um poder nas tuas mãos, realizar alguma coisa e você achar que foi outras coisas que deu essa fonte, esse poder para você. Eu quero dizer para você, a fonte do teu poder e da tua autoridade procede e emana de Deus. Amém. Amém? Não há outro Deus, não há outro ser sobre a face da terra que está habitando sobre este lugar, sobre este mundo tenebroso, que possa te dar o poder que o Pai e o Criador te deu. O Pai, Ele não te limpou na cruz do Calvário por acaso. O Pai não te limpou naquela cruz do Calvário, pagou o preço pelo teu pecado para que você simplesmente fosse portador do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a tua vida porque você agora, a partir de agora, o entendimento de agora, você tem o poder e a autoridade que tinha Cristo quando andou sobre a terra. Amém? Amém? Essa é a versão que Deus quer que você entenda sobre você mesmo. Porque muitas vezes você não consegue fazer as coisas de Deus, porque você mesmo menospreza aquilo que Deus te deu, por você não conhecer ou não ter o entendimento sobre as coisas espirituais da tua vida. Agora, quando você está sendo esclarecido neste tema, para que você possa mover o mundo espiritual ao teu favor, você começa a andar e a crescer no mundo espiritual. Deus nunca vai te dar além daquilo que você entende. Aprenda isso. Quando você começa a entender e compreender as coisas de Deus na tua vida, você vai crescer e você vai ter mais de Deus. Você veja que aquele que enterrou o talento, nunca conseguiu multiplicar o seu talento. Ele devolveu para Deus um talento e Deus pegou dele e deu para aquele que tinha mais talentos. Quando Deus olha para a tua vida e vê que você está crescendo, que você está entendendo, que você está colocando sobre a tua vida um entendimento, uma compreensão das coisas espirituais, Deus fala assim: agora eu tenho terreno, agora eu tenho material sobre a vida de vocês para que eu possa trabalhar. Amém? Você já viu um pedreiro fazer uma construção sem o tijolo? Não tem como ele fazer, não tem como ele fazer crescer, levantar as paredes, fazer as divisões e tudo aquilo precisa para uma construção ficar em pé. Deus precisa que você entenda que você é algo nas mãos de Deus que vai ser construído. Amém. Amém? E cada dia mais e mais na tua vida Deus vai acrescentar. Amém? Amém. Cada vez que você tiver a oportunidade de falar de Cristo, fale com poder, com autoridade. Nunca fale de Cristo com um tom de voz que traz uma insegurança. Porque isso passa insegurança. Se você tem a oportunidade de falar de Cristo, fale com entusiasmo, fale com poder, fale com autoridade. Você tem Cristo, você tem o Espírito Santo, você tem o poder, você está cheio da unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Porque é impossível nós termos o Espírito Santo e não termos a unção do Espírito Santo. É impossível nós estarmos ser habitados por um Espírito que você não pode manifestá-lo. Não, você está sendo habitado pelo Espírito Santo e você tem poder e autoridade de fazer as coisas acontecerem. Amém? Amém. Assim como Deus usou a palavra no princípio para criar todas as coisas, você tem o poder com as tuas palavras de começar a reconstruir o teu futuro. Amém? Amém. Você pode construir o teu futuro. Amém? Se até hoje você teve palavras negativas sobre o teu futuro, comece a ter palavras positivas sobre ele. Porque lá na frente, um dia você vai olhar para trás e falar assim: o pastor Célio tinha razão. Quando eu mudo o meu palavreado, o meu pensamento sobre o meu futuro, ele vai começar a mudar o meu presente. Amém. Porque quando você pensa coisas negativas no teu futuro, o meu presente se prepara para essas coisas negativas.
Se você tem na tua mente que você vai ser uma pessoa muito doente quando ficar já mais de idade, de 70, 80 anos para frente, você vai ser uma pessoa doentia. Porque você preparou a tua estrutura para isso. Mas se você falar assim, não, eu vou chegar lá na frente, eu vou ser abençoado por Deus, eu vou ter uma velhice boa, eu vou morrer em paz com Deus. Você vai mudar a tua estrutura a partir de hoje. Você vai conseguir estruturar o que Deus tem para a tua vida. Mas se você não tem um pensamento de coisas boas para a tua vida no futuro, a tua vida no presente continuar a mesma coisa. Amém? Então nós temos que começar a preparar isso diante de todas as coisas. Queridos, eu quero ter ainda algumas coisas para aqui falar com os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Capítulo 1, versículo 16. 16. Amém. Amém. Lá diz assim, versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém. Por ele e para ele. O que eu quero frisar para os irmãos aqui? Você veja que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Se todas as coisas do mundo foram criadas por ele e para ele, e ele nos dá poder e autoridade sobre todas as coisas, significa que todas as coisas que estão no mundo, que foram criadas para ele, por ele, para ele, nós temos autoridade sobre elas. Porque lá em Lucas, se não me engano, 1,19, se não me falha a memória, ele fala assim, dou-vos poder e autoridade. Dou-vos poder e autoridade. Para pegar sobre escorpiões, se não me engano. Essas coisas, irmãos, você precisa começar a entender. Se todas as coisas que Cristo criou por ele, para ele, e ele nos dá poder e autoridade sobre estas coisas, significa que todas as coisas que estão no mundo, você tem autoridade e poder para mover essas coisas. Amém. Amém? Sejam visíveis ou invisíveis. Ah, mas sim, pastor, mas eu sou um simples crente. Você não é um simples crente, você é um crente portador de algo que foi transcendental à história. A história do mundo começa em Gênesis capítulo 1. Mas você tem algo que está sobre a tua vida que existiu e nunca teve começo, chamado Espírito Santo. Cristo nunca teve começo, sempre existiu. Deus sempre existiu. Então tem algo sobre a tua vida que transcende a história do ser humano, que transcende a história do mundo. Amém? Amém. Então você é portador de algo que não entra, não foi formado dentro da história. Ele entrou dentro da história para salvar o rumo da história. Amém? Então nós temos que entender, irmãos, que quando nós estamos trabalhando para Cristo. Ah, pastor, eu não prego. Você não prega dentro da igreja, mas você é um portador da palavra de Deus. Você constrói todas as coisas. E quando Cristo entra na nossa vida, queridos, Ele traz nós para sermos criadores de novos começos. Você veja, Moisés, ele tem três etapas na sua vida, de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele passou dentro do reino, né, do palácio de Faraó, 40 anos no deserto e 40 anos fazendo o propósito de Deus. Teve 3 etapas na vida de Moisés que Deus construiu na vida dele. Mas quando ele entendeu o propósito, somente a partir do momento que ele entende o propósito, que Deus chama Moisés e fala com Moisés, Moisés entendeu o propósito dele, Deus pode trabalhar sobre a vida de Moisés. Antes disso não pode. Amém? Amém. Então, se nós temos o Criador e nos dá nós, sermos nós, agentes criador
né, de criar novos começos. Por que nós ainda não começamos um novo começo na nossa vida? Por que você ainda está estagnado no velho, antigo homem que habita em você? Por que você ainda falou assim, não, opa, pera aí, vamos parar isso aqui agora, vamos começar um novo começo? Se Deus hoje está me mostrando que eu tenho poder e autoridade de recomeçar as coisas da minha vida, hoje é dia. Hoje é dia de recomeçar. Talvez alguém pense, né? Minha vida está destruída. Eu não tenho mais futuro, não vejo mais um futuro, não vejo mais como me livrar de certas situações, não sei como começar, mas se você começa a fazer, a estruturar uma vida nova hoje, Deus vai reconstruir a tua vida. Deus vai reconstruir a tua vida. Deus vai reconstruir, muitas vezes, casamentos que estão destruídos, Deus reconstrói. Muitas vezes Deus fortalece a nossa fé para que nós possamos começar a trabalhar nisso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé vai aumentando em nós. E quando a fé aumenta, significa que o Espírito Santo tem matéria para trabalhar. Amém? Não há mais esperança na nossa vida. Nós podemos ter um recomeço na nossa vida. Nós vamos começar a ter um mover de esperança na nossa vida. Eu não tenho mais esperança com isso, com aquilo, com os filhos, com o tio, com a tia, com o pai, com os avós. Eu não tenho esperança de conseguir chegar e eles poderem aceitar Jesus. A partir desse momento, começa a reconstruir a esperança na tua vida. Porque a esperança, ela te traz um trabalho tremendo na nossa vida. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem brilho, sem luz, sem vida. Porque morreu as coisas para ele. Estou vivendo cada dia. Estou sobrevivendo cada dia. Uma pessoa sem esperança, ela traz isso. Deus em Gênesis, ele continua sendo Deus, irmãos. Não é porque ele se limitou a fazer, na nossa mente, se limitar a fazer algo novo, como Deus fez, criou toda a existência do ser humano, toda a estrutura do mundo que Deus criou, foi em favor do ser humano. Ele continua sendo Deus soberano e eterno sobre a nossa vida. Amém. Ele chamou o universo e a existência do nada. Você tem alguma coisa para a tua vida nessa noite? Não tenho nada. Então tá bom, você já tem matéria suficiente para que Deus possa construir todas as coisas para você. Entendeu? Por que você está sempre calculando o valor do salário do final do mês para ver se você consegue guardar alguma coisa? Mude o teu pensamento. Porque a tua, como é que eu posso explicar para os irmãos? A tua vida, os teus recursos, ele não pode estar pautado, baseado, fundamentado em coisas humanas. Por mais que o dinheiro seja coisa humana, mas se a tua estrutura mental e espiritual estiver focado em Cristo, Deus move sobre o pouco, te colocará sobre o muito. Amém. Porque a tua economia, essa é a palavra que eu queria que viesse na minha mente, a tua economia não pode estar pautada nas coisas do mundo. Ela tem que estar focada em Deus. Amém? Mudará a sua vida. Quando Deus fala, o impossível perde direito e permanece o possível. Quando Deus fala, o impossível perde direito. Entenderam? Quando Deus fala, o impossível, aliás, o possível perde direito e o impossível começa a ser trabalhado na tua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero fazer algo diferente nessa noite. Eu quero que você se levante nessa noite. Para quê? Eu quero que você se desvista do velho homem. Que você fale para Deus nessa noite. Deus, toma-me nas tuas mãos. Eu quero ser, como diz a tua palavra, nova criatura. Amém. Eu quero ter novas perspectivas de vida. Quero ter uma nova esperança. Quero ter meus novos sonhos. Senhor. Quero ter as minhas novas metas. Pai amado, a partir do momento em que você diz que a tua palavra diz que do nada o Senhor criou todas as coisas. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada.
mas a partir deste nada, eu entrego nas tuas mãos. Eu quero que você comece a colocar isso na tua vida, nas mãos de Deus nessa noite. Porque Deus, Ele precisa que você acredite que você tem nada nas tuas mãos, para que a tua fé funcione. Para que do nada, Deus construa algo poderoso nas tuas vidas, e a partir desse momento, Deus recolhe toda a glória para Ele. Que você vai olhar para Deus aqui, para a tua vida, e você vai assim: o que eu tenho hoje foi Deus que me deu. Nesta noite eu te glorifico e eu te exalto. Eu quero que você baixe a tua cabeça nessa noite, e você ore em tuas palavras e fale tudo aquilo que está no teu coração, toda a tua debilidade, toda a tua fraqueza, tudo aquilo que está impedindo o teu processo na tua vida espiritual, tudo aquilo que está impedindo o crescimento da tua vida espiritual, toda a tua muitas vezes um pensamento negativo que você tem: não vai dar certo, Deus não pode agir comigo, Deus não está fazendo isso, Deus não. Tire tudo isso da tua mente e se revista de um novo homem revestido em Cristo Jesus nesta noite, porque hoje Deus vai fazer algo novo na tua vida. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, Deus, eu coloco esta igreja debaixo das tuas mãos. Amém. Cada membro que está aqui nesta noite, Deus, possa ser renovado e restaurado, Senhor amado, debaixo das tuas mãos. Pai amado, que o sangue de Cristo desça sobre as suas vidas, ó Pai. Purifica-nos, Senhor amado, debaixo das tuas mãos. E faz de nós, Senhor amado, verdadeiros templos do teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo comece, Senhor amado, a agir sobre nossas vidas. Que o Espírito Santo possa usar os nossos lábios, nossa mente, a nossa visão, Deus, para o uso exclusivo do reino do Senhor sobre essa terra. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos desvestimos, Senhor amado, nesta noite, do velho homem, da impossibilidade, da incerteza, Senhor amado, das tristezas, Pai amado, de tudo aquilo que nós somos apoiados em coisas do mundo, Deus, para termos alegria. Pai amado, eu quero ter que a minha alegria seja a presença do Senhor sobre a minha vida. Senhor amado, que as minhas finanças sejam as finanças dos céus. Pai amado, que a minha vida, a minha saúde seja a saúde do reino dos céus, ó Pai. Pai amado, nós declaramos sobre a nossa vida nesta noite, ó Deus, que tudo aquilo que for ilegal no reino dos céus possa ser ilegal na nossa vida, no nosso corpo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, nós colocamos esta igreja debaixo das tuas mãos. Cada pedido e cada vida que está aqui seja reestruturada para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós te louvamos nessa noite. Nós reconhecemos, ó Deus, que tu és o Deus Criador de todas as coisas. E todas as coisas foram feitas novas debaixo das tuas mãos. Tudo se fez novo. Pai amado, nós tomamos posse desta palavra nesta noite. A tua igreja toma posse desta palavra nesta noite. Senhor amado, tudo se fez novo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, deposita sobre nós uma unção maior do Espírito Santo. Leva-nos, Senhor amado, ao entendimento de todas as coisas, ó Pai. E que possamos, cada dia, cada momento da nossa vida, nesta terra, glorificar e exaltar. E tudo aquilo que nós fizermos com as nossas mãos, seja para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos, na nossa vida, muitas vezes pararmos, sentarmos e olharmos para nossa vida e ver se tudo aquilo que nós estamos fazendo glorifica a Deus. Porque o que mais importa na nossa vida não é aquilo que nós temos no material, não é aquilo que nós fazemos dentro da nossa família. Mas se todas essas coisas nós não fizermos, se nós não vermos que essas coisas estão glorificando o nosso Deus, nós estamos caminhando para o lado errado. Porque tudo aquilo que nós temos depende de Deus. Tudo aquilo que eu tenho foi dado por Deus. Se nós não pensarmos dessa maneira, nós não podemos crescer na nossa vida espiritual. Porque nós não estamos sendo agradecidos a Deus por aquilo que nós temos. Nós temos um trabalho que ganha pouco. Não faz mal. Glorifica a Deus naquilo pouco que Deus está te dando. Porque se você está aí nesse lugar, porque Deus te colocou nesse lugar. Se você tem um apartamento que não é tão grande, não é tão apertado, mas é o apartamento que você está podendo pagar. Amém. Glória a Deus por esse apartamento. Amém. Se hoje Deus está passando, você está passando por este lugar, Deus vai te preparar algo melhor lá na frente. Mas só pode preparar algo lá na frente se a partir do momento que você entender que você tem uma palavra criadora dentro de você.
Deus não pode criar algo novo lá na frente se não partir do teu entendimento. Se você entende que Deus pode criar todas as coisas, Deus pode fazer isso através da tua vida, mas a partir do conhecimento, do entendimento e da tua fé. Se você crê que isso pode acontecer. Se você não crê, a tua fé não age. Se a tua fé não age, não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, Deus também não vai agir. Então tudo está conectado na nossa vida. Tudo está num contexto, tudo reunido, tudo junto. Se isso não trabalha, a nossa vida espiritual não cresce. Se você não tem entendimento das coisas espirituais, as coisas não crescem. Se você não tem poder e autoridade, não tem o conhecimento do poder e autoridade que habita em você, você não tem o poder para fazer as coisas se concretizarem na tua vida através da tua palavra. Se você não sabe que a tua palavra tem poder, você não pode usar ela para ter o próprio benefício. Você não pode trazer as coisas para Deus dentro da tua vida se você não tem conhecimento. Quando nós conhecemos Deus e nós entendemos que Deus faz isso através da nossa vida, nós começamos a mudar o nosso linguajar, o nosso mover, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar. E muitas coisas vão mudar na nossa vida a partir do momento que eu tenho entendimento da habitação de Deus. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo. Nós só podemos se mover debaixo da unção do Espírito Santo se nós tivermos entendimento de quem Ele é sobre nossas vidas e quem nós somos nas mãos de Deus. Amém? Se nós não compreendemos a palavra de Deus, se nós não podemos expressar aquilo que está dentro de nós, significa que nós não temos entendimento daquilo que nós portamos. Amém? Se nós temos entendimento do que portamos, nós temos poder, autoridade e nós temos certeza absoluta, firmeza naquilo que nós falamos. Se você não tem certeza da tua salvação, você não pregará sobre salvação. Você não vai passar uma firmeza para a pessoa que precisa de salvação, porque você mesmo não tem certeza da tua salvação. Se você não tem certeza no Deus que cura, e na cura que você recebeu, você não pode pregar sobre cura para as pessoas que precisam de cura, porque você não tem autoridade para pregar sobre isso, porque você mesmo não crê que Deus pode curar essas coisas. Quando você não crê em alguma coisa, você não tem poder e nem autoridade para pregar sobre essas coisas. Quando você não tem poder, não tem conhecimentos espirituais, você não pode falar de coisas espirituais, porque você não vai trazer vida espiritual para ninguém. Mas quando nós temos certeza daquilo que nós somos, daquilo que nós temos e daquilo que nós portamos, e do poder e da autoridade que está sobre a nossa vida, que foi liberado pelo próprio Cristo sobre a nossa vida, nós não temos poder para fazer essas coisas, se nós não conhecemos essas coisas dentro de nós. Amém? Se você tem poder para revelar, criar e transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e até mesmo a tua própria vida ser transformada pelo poder da tua própria palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você agarre essa palavra nessa noite, que você tome isso como verdade sobre a tua vida e comece a manifestar essa verdade. Porque quando nós tomamos verdade sobre a nossa vida e nós manifestamos essa verdade, não tem como o Espírito Santo não mover em teu favor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar pé. Oh, aleluia, Pai. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o coração por esta palavra que o Senhor tem nos dado. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada palavra, cada vírgula aqui mencionada nesse púlpito, Senhor amado, seja armazenado em cada coração nesta noite. Todo espírito maligno que vem contra essa palavra nessa noite, nós já repreendemos e amarramos em nome de Jesus. Pai amado, que essa palavra a partir de agora comece a trazer entendimento no coração dos seus filhos. Amém. Que essa palavra, Senhor amado, comece a gerar poder e autoridade sobre a vida dos teus filhos e em teus filhos, ó Pai. Pai amado, que cada um de nós foi criados para Ti e por Ti, ó Pai, para glorificar-Te, para exaltar-Te. Por isso, Deus amado, nesta noite, com todo o poder e autoridade que foi dado à minha vida naquela cruz do Calvário, Pai, eu ordeno, Senhor amado, que todas as coisas, ó Deus, que estão bloqueadas no mundo espiritual, Deus, de bênção sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus, comecem agora a serem distribuídas sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, quero abençoar eles, para que eles possam regressar aos seus lares debaixo das Tuas mãos, que tenham uma semana de poder, de glória, de gozo e de alegria no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus e aleluia.